são umas histórias. Primeiro, tem dois campos de interpretação. Tem aquelas, principalmente Jesus o fazia, ele trazia coisas que aconteciam no dia a dia das pessoas, e em cima daquilo ele falava por parábolas. Mas também parábolas são contos fictícios, né? Mas que não são irreais. Mesmo no campo fictício, mas ela fala uma verdade, ela expressa uma verdade. Então, parábola são comparações, são termos que Jesus foi o que mais usou parábola, falando em parábola. Tinha vários profetas também na antiga aliança que falava por parábola para a igreja de Israel, né? A igreja do passado. Todavia, Jesus, ele falava aos seus discípulos por parábola. E ele diz, eu falo por parábola, por quê? Porque eu falo para vocês, vocês entendem, mas os homens não vão entender, as pessoas não vão entender. Por quê? Porque se você não ficar bem atento a uma parábola, você não vai entender. Poxa, mas ele o que ele está falando? Eu perguntei para ele uma coisa acerca do amor, acerca do meu próximo, mas ele está respondendo com uma outra coisa. Você vai ficar no mundo da lua. Então Jesus aqui, a Bíblia nos mostra que ele foi abordado por um intérprete da lei, um doutor da lei. É aquele que interpretava a lei. E sendo um intérprete da lei, ele tinha que saber quem era o seu próximo. E ele conhecia também a respeito de como a pessoa alcançar a vida eterna. Sim ou não? Era um intérprete da lei, um doutor da lei. É aquele que ensinava para o povo. E por que ele vem e procura Jesus para fazer a seguinte pergunta: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí mesmo no versículo 25, explica a razão pela qual ele fez essa pergunta a Jesus. Na verdade, esse moço, esse homem, ele não estava interessado a saber alguma coisa acerca da vida eterna. Não, pastor, não. Ele procurou Jesus para fazer-lhe uma pergunta capciosa. O que é uma pergunta capciosa? Uma pergunta mal intencionada. Por isso que está escrito ali: e eis que se levantou um certo doutor da lei. Aí vem em seguida, tentando-o e dizendo. Ou seja, ele não estava à procura de alcançar a vida eterna. Ele não queria saber mais acerca da vida eterna, mas ele procurava uma brecha em Jesus. Ele chega com uma pergunta capciosa, uma pergunta mal intencionada, para apanhar Jesus em alguma resposta que poderia ele pegar essa resposta e passar para os escribas e fariseus, que eram os religiosos da época. Ele não queria saber nada acerca da vida eterna. Ele queria pegar ou apanhar Jesus em alguma resposta que posteriormente poderia acusá-lo. Você vê a diferença. Então você vê que tem gente que vem até a Jesus, mas não vem
para ouvir as suas sãs palavras, para saber sobre a vida eterna, para alcançar a salvação. Eu disse agora há pouco de seguidores de Cristo, pessoas que se aglomeravam, e não era pouco, era uma grande multidão, e que procurou Jesus no deserto. Aí Jesus olha assim: eu já sei porque vocês estão me procurando. Não é pelas palavras, pela minha doutrina, pelos meus ensinamentos, mas é porque eu multiplico os pães e eu sacio a fome de vocês. Ou seja, eles não queriam saber nada acerca da vida eterna. Então veja bem, essa parábola do bom samaritano, ela é muito famosa, exatamente por causa das respostas que Jesus aqui dá a esse homem. Jesus coloca aqui a definição do próximo num contexto mais amplo. Tem gente que quando se fala do próximo, ele fala: tá vendo, ó, eu tenho que distribuir mais cestas básicas, eu tenho que fazer mais os bens para a pessoa. Essa parábola aqui não está tratando disso, em você dar cestas básicas, ajudar o seu... Não. Jesus, ele não responde aqui ao moço nesse campo de prática de boas obras. Ele não fala isso. Até porque a salvação, ela é alcançada, segundo Paulo aos Efésios capítulo 2, versículo 8, é pela graça. Paulo diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então aqui não é uma interpretação, e aliás tem muita gente que interpreta erroneamente essa parábola dessa forma. Olha, está ensinando aqui Jesus que a gente tem que fazer boas obras, ajudar o próximo, dar uma roupa, dar um calçado, dar uma comida. Podemos fazer tudo isso e não ajudar com o que mais aquela pessoa tem necessidade, que é de Jesus entrar no seu coração e mudar a sua vida. Jesus aqui, ele está deixando para nós um exemplo de como você realmente ajudar o seu próximo. E eu vou mostrar mais abaixo o que o bom samaritano faz, ou fez. Preste atenção. Agora, o duro aqui de acreditar que o herói dessa história é um samaritano. Por que não um judeu? É duro de acreditar nesse negócio, que o herói desta história aqui é um samaritano, um inimigo número 1 dos judeus. A Bíblia diz, o próprio Jesus falou acerca disso, que os samaritanos, eles não se comunicavam com os judeus. Não tinha. Por quê? Porque os judeus, eles diziam: olha, a gente tem que adorar a Deus no templo, em Jerusalém. Os samaritanos diziam: não, a gente tem que adorar aqui em Samaria. Aqui tem uns montes aqui tem que ser casa de adoração. E ficava naquela disputa acirrada. Os judeus, Jerusalém. Os samaritanos, tem que ser Samaria. Por quê? Porque quando se dividiu o reino do sul e do norte, Samaria ficou como a sede ali. E aí os samaritanos se encheram do eu. E eles diziam: não, tem que adorar a Deus é aqui nos montes de Samaria. E ficavam naquela disputa. Tanto é que teve uma certa feita, eu me lembro que Jesus passou pelo meio de Samaria, e aí os samaritanos não receberam Jesus. E um discípulo, rapaz, o discípulo amado João, chegou para Jesus e disse: ô Senhor, o Senhor não quer que a gente fala ao Pai, ora a Deus, para cair fogo aqui e matar todos os samaritanos? Parece que João se descompensou, porque segundo a Bíblia, João era o discípulo amado,
Mas agora já pensou o discípulo amado querendo que caia fogo do céu e matasse todos os samaritanos? Jesus o repreendeu. Entrou na carne por um instante. Pensei que era, alguém pensa que é só o Pedrão, né? Não, João, discípulo amado, discípulo do amor, que reclinava sua cabeça no seio do seu Senhor. Queria que Jesus, fulminasse o samaritano. Então veja bem, e aí no ponto de vista majoritário dessa parábola, indica que Jesus aqui, ele traz esta ilustração, porque veja bem, o moço chega, o doutor da lei chega, tá? O intérprete, doutor ali quer dizer intérprete da lei, ele entendia tudo da lei. Aí ele chega com uma pergunta capciosa, mal intencionada, tentando, ou seja, era uma tentação, meu irmão, tentando e dizendo: mestre, parece que ele estava até, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha a resposta de Jesus. Jesus responde com uma outra pergunta. Ele responde com uma outra pergunta. Está escrito que Jesus fala assim: e ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? Ou seja, como você interpreta? Equivale a dizer, você não é doutor na lei? O que está escrito na lei? Como lês? E parece que o moço entendia, porque ele responde sabiamente. Você vê aí, e respondendo ele, verso 27. E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E aí? E ao teu próximo como a ti mesmo. O assunto poderia ter morrido ali. Por quê? Porque quando ele respondeu sabiamente, Jesus disse em seguida, verso 28, respondeste bem, você entende da lei mesmo, faz isso que você está falando e viverás. Pronto, acabou o assunto, você interpretou bem. Sabe por quê? Porque tem gente que só fica na teoria, conhece, interpreta bem, até prega, mas não vive o que prega. Até fala de amor, mas não vive o amor. Até fala de santidade, mas não vive a verdadeira santidade. Aí Jesus diz: você conhece mesmo, respondeste bem, perfeitamente. Faz isso que você está falando. Ou seja, quando Jesus diz faz isso, equivale a dizer que Jesus olha, tira uma xerox do coração dele e diz: nada daquilo que ele está falando, ele faz. Aí Jesus, começa a fazer isso que você está falando. Faz isto. Ou seja, então ele não estava fazendo. Faz isso e viverás. Você entendeu aqui o campo de visão desta parábola? Que não é uma parábola normal, que não é uma parábola simplesmente para ensinar alguém a fazer bem ao próximo. Não, aqui Jesus deu um dos seus maiores sermões na Bíblia, essa parábola. Faz isso que você está falando e viverás. Mas olha como esse moço estava mal intencionado. Ele poderia ter refletido e disse: meu Deus, como é que ele conhece que eu não estou fazendo? Rapaz, eu vou virar as costas, vou me humilhar perante o meu Deus, e eu vou agora praticar aquilo que eu pronuncio, porque eu falo, mas não pratico. Ele poderia ter saído dali tranquilamente e fosse pedir perdão a Deus e... Não, mas a Bíblia diz no verso 29, porém ele, querendo-se justificar-se a si mesmo, ou seja, está vendo? Eu sou bacana, eu sou o bambam,
Eu sou a última bolacha do pacote. Então ele se achou. O jovem leu aqui que aquele que quer ser grande no reino de Deus tem que ser pequeno, insignificante, se sentindo até medíocre. Mas ele não, ele querendo justificar-se a si mesmo, porque a palavra de Jesus mexeu no caráter religioso dele, mexeu com ele. Aí ele, querendo justificar-se a si mesmo, o que ele faz? Ele faz uma outra pergunta. Ele disse: e quem é o meu próximo? Ai, mas era religioso e não sabia? Interpretava a lei, era doutor da lei, o Senhor doutor da lei, que interpretava a lei e não sabia qual era o seu próximo ou quem era o seu próximo. Não tem coisa errada aqui, irmão? Vamos pensar um pouquinho. Ele interpretava a lei. Ele estava lá na sinagoga e se levantava para ensinar. Era doutor da lei. Seria hoje um mestrado em teologia, um teólogo, um intérprete da lei. Como é que ele não sabia quem era o seu próximo? Só que interessante. Agora Jesus responde, contando-lhe uma parábola. A Bíblia diz no versículo de número 30, e respondendo Jesus, disse. E respondendo Jesus, disse. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Era um viajante judeu. Ele descia de Jerusalém para Jericó. Como também você vai ver que o samaritano também, ele descia, ou melhor, ele vinha contrapartida, ele subia de Jericó para Jerusalém. Mas a Bíblia diz que esse homem, o viajante, que era um judeu, ele descia de Jerusalém para Jericó. E Jesus disse, e caiu nas mãos dos salteadores, dos ladrões. Caiu na mão dos ladrões. E não perdoaram e não deixaram o homem com nenhum centavo, além de roubar todo o seu dinheiro, porque era comum pessoas descer naquela época de Jerusalém para Jericó, porque Jericó era conhecida como a cidade das palmeiras, e lá tinha um comércio muito grande, diferenciado até mesmo de Jerusalém. Lá tinha muitas coisas. Então era comum judeu descer de Jerusalém para Jericó para fazer as suas compras lá